Per parità noi faremo la presentazione di questi lavori in lingua portoghese. Il titolo della nostra mesa redonda è Sulle reciproche politiche linguistiche, quale futuro per la língua portuguesa nella scuola italiana. Tenho o prazer de dar a palavra à senhora presidente do Instituto Camões, professora doutora Ana Paula Laborinho, que dispensa apresentações maiores, porque é a nossa conhecida da área, professora catedrática da Universidade de Lisboa, atualmente na área de estudos comparados e orientais, e, portanto, pessoa mais do que privilegiada para nos dar uma ideia da importância do tema que nós trataremos aqui. Por favor, professora. Muito obrigada. É sempre um grande prazer estar em Itália. Naturalmente que hoje estou aqui mais na condição de presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e nesse sentido permitam-me cumprimentar todos os que aqui estão nesta mesa e que vamos debater este tema, também todos os presentes, muitos lusitanistas italianos, e cumprimentar a representação das duas embaixadas, da Embaixada do Brasil, que está aqui também na mesa, e da Embaixada de Portugal, que também se faz representar, e que eu penso que é relevante também para algumas das questões que irei levantar. Em primeiro lugar, devo dizer que fiz todos os esforços para estar presente neste encontro. Como a senhora professora Valéria Tocco sabe, praticamente só consegui confirmar mesmo na véspera, porque até ao fim tinha outros programas em agenda, mas considerava que este, para mim, tinha uma enorme prioridade. Porque este congresso da Associação Italiana de Estudos Portugueses e Brasileiros é um marco. E penso que muitos dos que aqui estão sabem que efetivamente este sonho existe de há muito tempo. Lembro-me da primeira vez que a professora Giulia Lanciani falou comigo a este propósito, que o professor Silvano Peloso também falou comigo a este propósito, e ainda era um sonho que agora temos como realidade, e até já com publicações como esta, que é uma publicação coletiva, mas que tem a professora Sónia Neto Salomão também aqui presente. Como provavelmente sabem, o Instituto Camões tem representação e dá apoio a muitos países. Nós estamos neste momento em 72 países, temos protocolos com cerca de 300 universidades no mundo. Neste momento, além da divulgação da língua portuguesa, também temos uma outra área que fez com que o Instituto duplicasse, que é o apoio ao desenvolvimento, em que o setor da educação ocupa cerca de 60% da nossa ação de apoio ao desenvolvimento. Só para terem uma ideia, os nossos parceiros de apoio ao desenvolvimento são os países de língua portuguesa, PALOP e Timor-Leste. Praticamente não há nenhum programa da justiça, à área da saúde, à área da agricultura, à área da defesa, que não tenha associado um programa de língua portuguesa. Por isso, de facto, esta nossa entrada nestes domínios também acabou por poder consolidar necessidades desses países para quem a língua portuguesa é um fator de desenvolvimento, e eu também referirei isso mesmo. E eu costumo dizer em muitas das minhas intervenções, depois nós provavelmente podemos alargar o debate, que a língua portuguesa está bem em todas as regiões do mundo, à exceção da Europa. De facto, nós assistimos a um interesse crescente pela língua portuguesa,
Naturalmente que o fator Brasil é um fator decisivo, mas não exclusivo. Cada vez mais a África também cria um interesse muito grande na língua portuguesa. A própria existência de Timor-Leste, a escolha de terem como língua oficial o português, e é preciso compreender a razão, porque também é relevante, é que nós sabemos, quem define políticas de língua sabe a importância que a riqueza tem na decisão sobre as línguas a aprender em contexto escolar. E a verdade é que nos 10 maiores produtores de energia, seja gás, seja carbonetos, 4 são de língua portuguesa. E essa questão, e neles está incluído Timor-Leste, para além do Brasil, para além de Moçambique, para além de Angola, também Timor-Leste, essa questão faz, por exemplo, com que alguns contratos em Nova Iorque, onde são assinados contratos nestes domínios, já são assinados em língua portuguesa, e estes fatores são também fatores decisivos para que, por exemplo, o British Council tenha no seu último relatório, naquilo que eles chamam as línguas de futuro, a introduzir em contexto escolar, já incluam a língua portuguesa. Pelo contrário, um país como a França continua a indicar a língua portuguesa como uma língua exótica, como uma língua minoritária e a terminar muitos dos cursos de língua portuguesa, e temos efetivamente uma diminuição. Outros países da Europa, eu diria, mais antiga, também o estão a fazer, ao contrário de países da Europa do Leste, casos como a Sérvia, por exemplo, ou a República Checa ou a Polónia, onde assistimos a um crescimento. Isto para vos dar o panorama da Europa. Dando-vos o panorama de outras regiões do mundo, há um enorme interesse, um crescente interesse do português na América Latina, naturalmente por razões que se prendem com a proximidade do Brasil, mas não só. Já devem ter ouvido muito falar da cooperação Sul-Sul, e no âmbito dessa ideia de cooperação, a América do Sul também pretende cooperar com outros países do Sul para além do Brasil, com outras regiões, e daí que haja esta aposta na língua portuguesa, para além de outra questão, que também é económica. Eu peço-vos desculpa de estar a puxar as questões económicas, mas é para perceber, para se calhar dar argumentos, visto que todos os outros naturalmente são, para nós que aqui estamos, os mais válidos. Mas quando se fala hoje em dia em línguas globais, é preciso dizer que o espanhol, ou o castelhano e o português formam uma comunidade de 700 milhões. E essa comunidade também, do ponto de vista económico e das redes, hoje em dia a questão das redes são muito relevantes, também é mais uma decisão e é mais uma perspectiva, porque sabemos que o castelhano e o português são línguas, não são a mesma língua, mas facilmente se podem compreender uma à outra. Aliás, nós desenvolvemos muito cursos de intercompreensão linguística, precisamente para permitir o diálogo entre as duas línguas. O caso da África é também um caso em que está a crescer o interesse pela língua portuguesa, naturalmente pelas proximidades dos países de Angola e de Moçambique. Já vários países, e às vezes nós não temos tido capacidade para ajudar todos, esperamos que o Brasil e outros países também possam ajudar nesta tarefa. Moçambique, por exemplo, trabalha connosco, nós já temos vários leitores nossos, da nossa rede, que são moçambicanos.
um país como a Namíbia, que já introduziu o português no sistema de ensino, no sistema curricular, mas temos outros a pedir-nos, desde o Zimbábue, desde o Quénia, a Suazilândia e muitos outros que, de facto, percebem que o português é uma mais-valia e que querem introduzir essa língua. O caso da Ásia, eu julgo que, para além daquilo que nós conhecemos, enfim, o caso do Japão, naturalmente também pelas suas relações com o Brasil, mas que é curioso, tem sempre departamentos de estudos portugueses e brasileiros, como aqui também existe nesta associação, estou a pensar no caso de Kyoto, que tem também níveis já de doutoramento. O caso que me parece mais relevante é a China, neste momento. A China está a fazer uma enorme aposta na língua portuguesa. Eu que vivi muitos anos em Macau, quando deixei Macau em 2002, havia apenas 3 universidades onde se ensinava português, a nível 2 só com licenciatura, e neste momento temos 27 universidades com licenciaturas, com mestrados e algumas já com doutoramentos. E eles têm os seus planos quinquenais ou ainda mais alongados, percebem e dizem-no claramente, e têm eleito a língua portuguesa como uma das línguas de futuro, de empregabilidade. Aliás, não há desemprego na língua portuguesa na China, e isso faz consolidar este interesse. Bom, é por isso que eu acho que a aposta que nós encontramos em Itália é uma boa aposta. Eu queria dizer que também a minha homenagem à Itália e a todos os lusitanistas vai no sentido de ser o país onde nós temos a maior rede de ensino da língua portuguesa e de investigação. Só para terem uma ideia, nós temos no mundo cerca de 30, não são cerca, são 37 cátedras, 8 estão em Itália, o que é muito relevante. Também, só no nosso caso, apoiamos 18 universidades em Itália onde se ensina português. E há um outro aspecto que é preciso aqui, mais uma vez, uma homenagem, porque não estou a dizer nada que seja novo, é que a investigação feita em Itália não tem comparação com a investigação feita em nenhuma outra parte do mundo, porque são, e eu que sou de filologia românica, são obras de referência para os estudantes portugueses. Portanto, não são, como noutros casos, obras importantes para os estudos portugueses em Itália, são obras muito relevantes e quase únicas, eu diria, de referência obrigatória para em Portugal. E isto também mostra a qualidade da investigação que aqui se faz. Aliás, eu francamente espero que isso venha a ter boas consequências. A Itália ainda mantém uma estrutura de investigação muito na base da filologia, o que dá uma consistência muito grande à sua investigação. Claro que outros trabalhos se fazem. E é muito por isso que, de facto, os trabalhos que nos vêm dos investigadores italianos são trabalhos de uma, como disse, de referência, e poderia aqui citar vários nomes, naturalmente, começando também por Rossi, que é um pouco o início de tudo isto, mas não queria aqui referir para não me esquecer de ninguém, mas naturalmente quer o professor Silvano Peloso, quer a professora Giulia Lanciani, que aqui não estão, quer a professora Stegagno Picchio, todos eles são para nós, quer o professor Tavani, são referências que nos habituamos a consultar. Eu própria devo dizer que trabalhei os relatos de viagens do século XVI, e em especial o Fernão Mendes Pinto, e a minha bibliografia tem uma ancoragem importante em investigadores italianos que deram a perspectiva mais avançada e eu diria até mais interessante sobre estes estudos. Por isso, o que eu posso dizer é que, de facto,
o trabalho que a Itália faz, e eu espero que venha a ser também recompensada por isso, de manutenção dos estudos portugueses. Nós só temos é que, dentro das nossas possibilidades, continuar a apoiar, porque são de elevadíssima qualidade. Junto à investigação, a questão da edição e, em particular, a tradução. Ainda hoje eu vi duas traduções, mas eu até acho que há três do livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Uma delas pertence à professora Valéria Tocco, a tradução e a tradução literária, que é uma área muito específica e que aqui a Universidade de Pisa desenvolve, são outro importantíssimo contributo que, de facto, os estudiosos italianos nos dão. Claro, está ali a professora Rita Marmotto, que vai falar certamente disso. Claro que há uma relação longa, uma relação cultural longa com a Itália. Nós, durante muito tempo, tivemos um perfil de ligação à cultura italiana muito forte, em particular o caso do Renascimento, mas diria que também mesmo mais recentemente, a própria questão do neorrealismo. É interessante a maneira como os dois países o trabalharam e mesmo o interesse que a Itália demonstra pelos autores contemporâneos portugueses também julgo que poderá ser uma forma de aproximação. Não há dúvida que nós temos na cultura portuguesa, sobretudo, como disse, ou pelo menos de acordo com os meus conhecimentos, o Renascimento teve ali uma fortíssima relação com a cultura italiana, e sem esse perfil nós não seríamos quem éramos, não teríamos um Camões e nem sequer teríamos um Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa só existe porque existe Camões e outros. Portanto, há essa ligação muito estreita e eu espero que possa continuar, e o que mais uma vez digo é que é de saudar e é de cumprimentar o esforço enorme que é feito em Itália para a manutenção dos estudos portugueses, e eu espero que seja recompensado nesta perspectiva naturalmente mais abrangente. Também o professor Roberto Vecchi, que trabalha os estudos pós-coloniais, permite uma visão mais abrangente, que naturalmente faz da língua portuguesa uma língua que é de Portugal, mas é de todos os países que a falam. Muito obrigada. Agradecemos muito as palavras da senhora presidente, professora Ana Paula Laborim, e essas palavras, principalmente as palavras finais, não só nos honram, como também nos dão uma grande responsabilidade. Chama a atenção também para o fato de que a Universidade Brasileira é uma universidade que se abre também a diversos pesquisadores, é uma universidade que abriga pesquisadores de outras nacionalidades, não é? E nesse momento aqui sou exemplo de uma representante que, por um aspecto fortuito, não é, substitui a professora Júlia Lanchani, mas me sinto plenamente integrada nesse ambiente, nessa cultura. Gostaria de salientar também o aspecto relativo ao valor econômico da língua portuguesa, porque, efetivamente, hoje, quando se discute de presença de uma língua no mundo, essa presença é marcada pela vivacidade dessa língua. Essa língua é viva porque é uma língua que é economicamente eficaz, é culturalmente produtiva e tem uma longa tradição, e está presente em 4 continentes. Portanto, são vários elementos que vão a favor da presença e cada vez mais do reforço dessa língua como língua de cultura, mas também como língua de relações internacionais e de comércio. É muito importante também saber, dentro dessa exposição que a professora Ana Paula Laborim
nos fez que a Itália é uma exceção na Europa. E devo dizer que é uma exceção também no que diz respeito ao número de estudantes, porque temos tido cada vez mais um número crescente de alunos. Portanto, também do ponto de vista quantitativo, numa época em que, talvez infelizmente, estamos sendo habituados a tratar tudo a partir de cifras, não é? de números e de tabelas, essas coisas também contam. E, portanto, nós temos cada vez mais um número crescente de alunos e um interesse cada vez mais marcante. Obviamente, nesse sentido, o Brasil contribui, mas o Brasil é, obviamente, ligado por uma tradição e por uma relação constitutiva com a Europa e com Portugal, e, portanto, não posso imaginar, embora haja uma independência total de culturas, que se possa fazer alguma coisa que não seja relacionado a essa dinâmica, que é uma dinâmica que existe a partir de muitos séculos. Obviamente não quero me delongar, passo a palavra ao representante da Embaixada do Brasil em Roma, o conselheiro cultural da Embaixada do Brasil em Roma, Dr. Caio Flávio de Noronha Raimundo. Obrigado, professora Sônia. Bom, eu vou falar um pouco da política linguística do Ministério das Relações Exteriores para a difusão da língua portuguesa em sua vertente brasileira. Bom, o significativo aumento da demanda pelo ensino de português em sua variante brasileira tornou premente a necessidade de expansão e unificação dos esforços do Ministério das Relações Exteriores, que nós chamamos de Itamaraty, nessa área. Atualmente, o Itamaraty mantém 24 centros culturais, 5 núcleos de estudo e cerca de 40 leitorados brasileiros em funcionamento no mundo. Além disso, o Itamaraty tem desenvolvido projetos voltados à comunidade brasileira no exterior, com o ensino do português como língua de herança para filhos de brasileiros emigrados. Tem ainda cooperado com os países de língua oficial portuguesa para o fortalecimento do idioma, e eu vou falar agora sobre cada uma dessas áreas. Em 2013, o Brasil adotou o nome Rede Brasil Cultural, em substituição à antiga denominação dos centros culturais em cada país. Ao mesmo tempo, foram criados 2 veículos de divulgação, um sítio eletrônico próprio e uma página no Facebook, e elaborados logotipos padronizados para as redes que estão no mundo, no intuito de conferir maior projeção e coesão. Paralelamente, o Itamaraty também está preparando uma publicação com periodicidade anual, que conterá matérias e artigos relacionados aos centros, aos núcleos e aos leitorados. Bom, os centros culturais brasileiros são extensões de embaixadas em que se oferecem cursos relacionados a manifestações culturais no Brasil, com ênfase no ensino do português em sua vertente brasileira. Os núcleos de estudo são unidades menores, capitaneadas por um professor que funcionam dentro de embaixadas. Aqui em Roma, por exemplo, a gente tem um Centro Cultural Brasil-Itália, com 8 professores de português e cerca de 300 alunos, dentre os quais alguns diplomatas italianos que mantêm com a gente um acordo para o ensino de português antes de irem para missões ao Brasil ou outros países lusófonos. No que tange ao esforço para ampliação da rede de centros, em julho de 2013, por exemplo, foi inaugurado o Centro Cultural Brasil-Argentina em Buenos Aires. Em apenas 6 meses de funcionamento, o CCBA angariou cerca de 500 alunos, por exemplo. É uma medida bem recente do Itamaraty, quer dizer, é um pouco difícil pensar que um país como a Argentina não tivesse um centro cultural brasileiro. E, infelizmente, essa é a verdade. É uma reação bem tardia do governo brasileiro, mas que nos últimos 3 anos tem tido efeitos positivos. Naquele mesmo mês de 2013, foi inaugurado o Centro Cultural em Tel Aviv e também o Centro Cultural em Beirute. Estão em negociação agora, com Rússia e China, acordos para a criação recíproca de centros culturais. Também há tratativas para a abertura de um Centro Cultural brasileiro em Caracas para o ano que vem. Entre janeiro de 2012 e agosto do ano passado, empreendeu-se um processo de modernização nos centros culturais, nos núcleos de estudos, que consiste na aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática, bem como na renovação do mobiliário. Aqui em Roma, por exemplo, nós reformamos nosso auditório e as salas de aula dos alunos. Então, o auditório hoje
tem capacidade para 80 pessoas, onde a gente faz projeção de filmes brasileiros semanalmente. Bom, sobre os leitorados, hoje existem leitorados brasileiros em todos os continentes. Aqui na Itália, nós temos uma leitora na Universidade de Bolonha, que é a nossa principal parceira acadêmica no país. Dadas as limitações orçamentárias, tem sido buscada a ampliação da rede de acordo com prioridades dos BRICS, Rússia, Índia, China e África do Sul. Também os países africanos de língua oficial portuguesa e os países da América do Sul são prioritários para o Brasil na escolha de leitores. A China, a África do Sul e a Rússia já apresentam leitorados brasileiros. A Índia estará representada no próximo processo seletivo de leitores. E os Estados Unidos são grandes receptores de alunos brasileiros, também contarão com um leitor na Universidade de Harvard a partir do final deste ano. A partir do mês que vem, na verdade. No próximo edital, do início do ano que vem, pretende-se oferecer vaga em 3 países de língua oficial portuguesa na África: Moçambique, Angola e Cabo Verde. Em 2003, o Itamaraty lançou o Programa de Reforço dos Leitorados Brasileiros. Por meio desse programa, os leitores podem apresentar às embaixadas projetos que podem ser apoiados com recursos do governo. Um projeto que mereceu destaque, por exemplo, foi a publicação da primeira gramática da língua portuguesa para tailandeses, elaborada pela leitora brasileira em Bangkok. Sobre a cooperação com os países de língua oficial portuguesa, para o Brasil, no que diz respeito aos recentes envolvimentos na cooperação do Brasil com esses países, o fortalecimento do idioma pode destacar a participação brasileira na 2ª Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, realizada em Lisboa em outubro do ano passado. Em 29 e 30 de outubro de 2013, foi realizada essa 2ª Conferência sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial. Participaram representantes governamentais, dos estados da comunidade dos países de língua portuguesa, do Secretariado Executivo da CPLP e do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, além de centenas de integrantes da sociedade civil. O evento deu continuidade ao trabalho iniciado com a primeira conferência sobre o futuro da língua portuguesa, que ocorreu em Brasília em 2010. A realização dessas 2 conferências decorre de uma decisão dos chefes de Estado e de governo da CPLP, que criaram esse fórum para discutir estratégias e desafios relativos à promoção do idioma comum de seus países. O principal resultado da 2ª conferência foi a aprovação do Plano de Ação de Lisboa, que passará a constituir um dos 2 documentos da estratégia global da CPLP para a promoção e difusão da língua portuguesa, juntamente com o Plano de Ação de Brasília de 2010. Integrantes da sociedade civil participaram do evento no âmbito do segmento científico da conferência. Como parte desse grupo, acadêmicos e demais interessados formularam sugestões para o futuro do idioma. Essas propostas foram entregues aos representantes dos governos, do secretariado da CPLP e do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, e assim puderam influenciar os termos do Plano de Ação de Lisboa. O documento traz 2 novos temas que deverão orientar a promoção do idioma: a língua portuguesa no desenvolvimento científico e na inovação, e a língua portuguesa no reforço do empreendedorismo e da economia criativa. O plano também retoma 3 temas que já eram considerados importantes desde a reunião de Brasília de 2010. A implantação da língua em organizações internacionais, a língua portuguesa nas diásporas dos países da CPLP e o ensino da língua portuguesa a falantes de outras línguas. A língua portuguesa, como vocês sabem, é uma das mais faladas no mundo, mas não tenho certeza de que é uma das mais procuradas ainda para ser aprendida, e esse é um objetivo. Após a realização de 2 conferências sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial, os países lusófonos contam com os planos de ação de Lisboa e de Brasília para promover seu idioma globalmente. Os 2 planos constituem as principais estratégias de difusão e promoção da língua existentes no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa. A realização da 2ª conferência fortaleceu a articulação existente entre os países lusófonos no sentido de promover seu idioma comum. Com o aporte de governos e da sociedade civil, possibilitou a definição de estratégias para garantir que o português esteja cada vez mais forte como fundamento da identidade e da cultura de mais de 200 milhões de falantes ao redor do planeta. Bom, obrigado, espero que vocês tenham entendido, eu falei rapidamente, mas muito obrigado pelo convite.
Antes de passar a palavra para a próxima integrante da mesa, eu gostaria de saudar a presença do Dr. Caio Flávio e essa apresentação de uma política para a língua em âmbito brasileiro, que era uma coisa que faltava em relação a uma política, digamos assim, um projeto por parte do Ministério das Relações Exteriores e por parte mesmo, digamos assim, de uma intelectualidade que se preocupasse com essa questão da língua como segunda língua, não é? Obviamente, essa mesa, nesse sentido, é uma mesa importante, porque aqui temos a professora Ana Paula Laborim e o Instituto Camões, como todos sabem, tem não só apoiado iniciativas no que diz respeito à cultura portuguesa, mas também às culturas de todos os países de língua oficial portuguesa. Portanto, seria mais do que interessante que esse diálogo continuasse e que políticas comuns pudessem ser levadas adiante, não é? Esse é o meu desejo, quer dizer, meu ofício. Gostaria, então, de passar a palavra à professora doutora Nuciatella Alessandrina, em representação do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa. A professora Nuciatella Alessandrina é investigadora do Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa, estuda a presença italiana em Lisboa nos séculos XVI e XVII, entre inúmeros outros trabalhos que nesse momento não citarei, porque é mais importante ouvi-la. Por favor, professora. Muito obrigada. E, como foi dito, eu estou aqui como representante do Instituto Italiano de Cultura, mas eu trabalho no Centro de História de Além-Mar, sou investigadora pós-doc com bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A minha área de pesquisa é a presença italiana de mercadores, principalmente de mercadores italianos em Lisboa e também no Império Português, nos séculos XVI e XVII. Eu agradeço a organização deste colóquio, deste congresso, porque me dá a oportunidade de divulgar o meu trabalho e o trabalho dos meus colegas em Portugal. E, como representante do Instituto Italiano, queria dar algumas notícias agora sobre a situação do ensino da língua italiana em Portugal e também sobre os estudos das relações luso-italianas. Falando do trabalho do Instituto Italiano de Cultura, o Instituto Italiano de Cultura em Lisboa promove a divulgação da língua e da cultura italiana em Portugal através do ensino e da realização de inúmeros eventos. Os cursos de língua são articulados conforme o quadro de referência europeia para as línguas. São previstas 480 horas para a conclusão do curso e o conseguimento do diploma de língua italiana. Para além dos cursos de línguas, o Instituto realiza também cursos de conversação, laboratórios de escrita, tradução, cursos de civilização italiana e cursos temáticos, entre os quais literatura italiana, história da arte italiana, história do cinema italiano, história da ópera italiana, história da Itália. Para além disso, no fim de semana, realizam-se encontros com crianças italianas ou ítalo-portuguesas para aproximação à língua e à cultura italiana. No Instituto também realizam-se 2 sessões anuais de exames para a obtenção do certificado de conhecimento da língua italiana das universidades de Siena e de Perugia. E é dada toda a informação sobre bolsas de estudo do governo italiano para cidadãos portugueses que queiram continuar os estudos em Itália e realizar investigações em várias áreas. Dentro dos serviços prestados pelo Instituto, assinala-se também o apoio dado às pré-inscrições dos estudantes portugueses nas universidades italianas. Outro ponto de força do Instituto Italiano de Cultura em Lisboa é a revista Estudos Italianos em Portugal, que foi fundada em 1939 pelo então diretor Aldo Bizzarri
e depois de uma longa pausa de 12 anos, foi novamente, retomou a sua publicação em 2005. A coordenação é a cargo da professora doutora Rita Marnotto e a apresentação do número anual da revista costuma ocorrer em dezembro de cada ano no Instituto Italiano. De fato, o próximo número, que será o número 9, será apresentado em dezembro, no próximo dezembro, e será dedicado aos 40 anos do 25 de abril. No que diz respeito à promoção e à difusão da cultura italiana, o Instituto de Cultura de Lisboa promove, organiza e financia uma vasta gama de eventos culturais com o intuito de dar a conhecer ao público português os aspectos mais significativos da cultura contemporânea italiana, através de apresentações literárias, ciclos cinematográficos, representações teatrais, espetáculos de dança, concertos de música clássica contemporânea, exposições de arte, etc. Entre outros eventos que se realizam com cadência anual, assinala-se a Semana da Língua Italiana no Mundo, que foi promovida em 2001 pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Italianos e pela Accademia della Crusca, com o alto patrocínio do Presidente da República Italiana. Cada ano, sempre no mês de outubro, cada um dos institutos de cultura italianos no mundo propõe durante uma semana inteira uma série de eventos ligados ao tema escolhido para o ano em curso. O tema da última edição da semana, que decorreu na passada semana, entre 20 e 25 de outubro, foi Scrivere la nuova Europa, editoria italiana, autori e lettori nell'era digitale. Aqui temos o programa, tenho aqui um programa, se quiserem dar uma vista de olhos, são os eventos desta semana. Outro evento fixo é 8,5 Festa del Cinema Italiano, que este ano chegou à 7ª edição e teve lugar não apenas em Lisboa, mas também em Coimbra, Porto, Loulé, Funchal, Luanda e Maputo. Outro evento é o Dia Europeu das Línguas e a Noite Europeia da Literatura. Depois, há outros eventos cíclicos a que o Instituto Italiano participa, que é o ciclo de Relações Luso-Italianas, que já vão no 4º ano, Domenica al Cinema, Festival di Almada, Festival Jazz nel Goethe Institute e outros. Relativamente aos cursos de língua italiana que são ativos no Instituto Italiano de Cultura, os níveis vão de A1 até C2.2. Cada nível tem 60 horas letivas e depois há cursos de aperfeiçoamento como língua e civiltà, conversazione. E depois há cursos especiais e como disse, cursos temáticos que em 2014 foi acrescentado à história do cinema italiano. Agora, eu não sei se chegou até um pequeno, em que são alguns números. Portanto, em 2014, no Instituto Italiano houve, até agora, 372 inscritos. E como podem ver, apesar da crise, as inscrições mantêm-se. E depois tentei fazer um levantamento atualizado dos alunos inscritos em outras universidades e instituições, com a ajuda importantíssima dos meus colegas que me enviaram e colaboraram para estas páginas, né? E enviaram-me os dados. Portanto, podem ver que no conservatório os números ficaram iguais. Disseram que era entre uma 60 de alunos. Isto é também porque o professor do conservatório, o professor Marcello Sacco, que colabora muito também com o Instituto Italiano de Cultura e que é tradutor de inúmeras obras e para além do ensino, escreve e é muito ativo na divulgação da língua italiana em Portugal.
E os alunos do conservatório são obrigados a estudar italiano. E depois há outros casos, como o caso da Universidade Católica. Os últimos dados são de 93 inscritos, portanto aqui há uma queda nas inscrições. Mas há, por exemplo, na Universidade de Coimbra, depois a professora Marnotto corrigirá os dados e acrescentará mais notícias, mas eu tenho os dados do professor Alberto Sismundini e deu-me estas, do Centro de Língua da Universidade de Coimbra, 144 inscritos neste ano, no ano passado, digamos. E depois há outras instituições. Estes dados também foram tirados, foi a professora Deborah Ricci que fez o levantamento até o ano de 2012 dos números de alunos que estudam italiano nas diferentes instituições portuguesas. E eu tentei obter os dados mais atualizados. E depois a Faculdade de Letras de Lisboa, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, a Universidade do Aveiro, a Universidade dos Açores, a Universidade do Minho e a associação. Este foi um dado que chegou mesmo anteontem, da Associazione Culturale Italiana Dante Alighieri, do Porto, che si occupa della diffusione della lingua e della cultura italiana in Portogallo. Organizza corsi di lingua, di storia e di cucina, promuove conferenze, escursioni culturali e manifestazioni artistiche e musicali. I corsi di lingua, ecco, esta instituição, os dados de 2010, tinha apenas 41, de 2011 tinha apenas 41 inscritos. Agora, i corsi di lingua aumentaram significativamente e os inscritos são 127. Para além do estudo da língua italiana, eu queria falar muito rapidamente da minha atividade e também da atividade dos meus colegas, que são investigadores na Universidade Nova, no Centro de História da Lemar. De fato, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, há alguns anos, ofereceu bastante oportunidades para nós, para desenvolver a nossa pesquisa. E quando, em 2011, quando entrei como investigador integrado no CHAM, comecei a organizar ciclos de conferências anuais. O primeiro ciclo foi um ciclo que durava o ano todo e que a cada mês havia uma conferência. Depois vi que o pedido era muito maior, portanto isto foi se desenvolvendo e o primeiro ciclo, o título era Relações Luso-Italiana no século XV e XVIII, balanço e novas linhas de investigação no âmbito da celebração dos 150 anos da União da Itália. Era uma persecução daquilo que a professora... aquilo que a professora Carmen Radulé tinha iniciado no Instituto Italiano de Cultura. E depois conseguimos recolher todas as comunicações nesse volume, que eventualmente, se quiserem, posso enviar. Em 2012, fizemos um ciclo de conferências Lisboa dos Italianos, Arte e História. Depois aqui tem os programas, se quiserem ver. Portanto, era uma tentativa interdisciplinar para avançar no estudo das relações luso-italianas. Este era um percurso mais histórico-artístico e saiu recolhidas nesse volume, que foi editado pela Cátedra de Estudos Sefarditas da Universidade Clássica de Lisboa. O terceiro ciclo tratava da circulação de mercadorias, pessoas e ideias. E o volume vai sair daqui a um mês.
O ciclo que está a decorrer agora é Relações Luso-Italianas, Diplomacia e Circulação de Elites. E aqui, este ano englobamos também toda a Península Ibérica. Queria acabar estas poucas notícias com uma notícia que acho que é importante para quem se queira debruçar no estudo das relações luso-italianas. Ganhei o concurso da Gulbenkian para a reabilitação do arquivo da Igreja de Loreto. O arquivo da Igreja de Loreto é um arquivo que a Igreja dos Italianos, a Igreja de Loreto da Nação Italiana em Lisboa, é um arquivo completamente inexplorado, que precisava de ser reabilitado. E o projeto terá a duração de 8 meses, já comecei antes de vir para cá, e vai acabar em maio. E a proposta que eu fiz, que foi aceita, é a catalogação, inventariação da documentação e dos livros preciosos que temos no arquivo e digitalização da documentação do século XVI e XVII. Como o dinheiro não é muitíssimo, temos que dividir, espero que haja uma segunda fase que nos permita digitalizar também a documentação maior, que é do século XVIII e XIX. Obrigada. Agradecemos essa exposição da professora Iniziatella Alessandrini e, obviamente, é claro a todos que a ouviram que é necessário encontros mais, digamos assim, mais frequentes, onde todos esses temas possam ser aprofundados, porque efetivamente nos trouxe um material muito rico, com uma série de publicações que merecem efetivamente trabalhos de seminário, de grupo, de divulgação, de discussão de tudo isso que está sendo feito e que muitas vezes nós ignoramos aqui na Itália. Então, gostaria de apresentar a professora Maria Graça Russo, professora doutora Maria Graça Russo, que é professora da Universidade de Viterbo, professora de Língua e Tradução Portuguesa e Brasileira, e que é responsável por uma série de atividades, tanto de divulgação como de tradução da cultura e da língua portuguesa na sua variante europeia e brasileira, assim como de trabalhos relativos a Diogo do Couto, João de Barros, literatura de viagem e tantas outras iniciativas que ela conduz também como tradutora e diretora de coleção. Portanto, passo a palavra à minha colega Maria Graça Russo. Obrigada, professora Sônia, pela apresentação, pelas amáveis palavras. Eu vou falar sobre este tema que é assim um bocado novo dentro do quadro da lusitanística italiana. Portanto, Jogos de Espelhos é o título do nosso colóquio, no qual iremos... A cultura da expressão portuguesa pode ser entendida sob muitos aspectos, como fruto de um cruzamento de influências em que o diálogo e a contaminação com outros sistemas permitiu a refuncionalização, a reinterpretação e, a miúde, a subversão dos modelos. O ensino da língua portuguesa hoje entra perfeitamente nestes jogos de espelhos, com a necessidade de refletir a própria imagem para obter uma nova luz e uma renovada dimensão, porque a cultura de expressão portuguesa, neste momento histórico para a Universidade Italiana, tem que se cruzar com as outras exigências da nossa sociedade, tem que entrar em diálogo com as outras componentes da nossa realidade, e, no meu caso, sobretudo com a escola, tem que se deixar contaminar com outros ambientes culturais, reinventando as próprias funções, reinterpretando a si própria e subvertendo os modelos que teve até agora. A professora e amiga Valéria Tocco convidou-me para esta mesa redonda para falar sobre o futuro do português na escola italiana e eu agradeço muito esta oportunidade. Antes disso, falemos na situação do passado e do presente. O passado. Em Itália, o sistema de aprendizagem de uma língua estrangeira tem tido, ao longo destes anos, particular atenção. Não podendo aqui estar a resumir o percurso do ensino linguístico, remetemos para livros como o de Paolo Balboni,
Storia dell'educazione linguistica in Italia, dalla legge Casati alla riforma Gelmini. Pelo que nos diz respeito à língua portuguesa em Itália, segundo uma informação fornecida por Giovanni Ricciardi, que é a nossa memória histórica nesse sentido, porque não consegui encontrar outras informações nem no Ministério, nem no nossos provveditorati, existiam algumas cátedras de português nas escolas, como por exemplo a do Instituto Técnico Maffeo Pantaleoni de Roma, onde entre os finais dos anos 60 e o princípio dos anos 70, dava aulas a primeira professora de português Orietta Del Bene, a qual passou depois para a cátedra de inglês e por fim para a Universidade de Perugia. A professora Del Bene foi substituída pela professora Maria Helena de Portugal Pereira Barchiesi, depois leitora em La Sapienza de Roma. O mesmo professor Ricciardi obteve a habilitação para o ensino do português, tendo tido como júri os professores Giuliano Macchi, Luciana Stegagno Picchio e Irilde Reali. Nomes estes todos que nos resultam familiares. Escola e universidade tinham evidentemente na altura uma unidade muito forte. Enquanto o português ia desaparecendo das escolas, nos anos 80, na Universidade de Turim, começa a experiência de dividir os ensinos linguísticos dos ensinos literários. O dia 10 de fevereiro de 2000 é a data em Itália da chamada Reforma Berlinguer, lei quadro sobre a reorganização dos ciclos da instrução, que toma o nome do ex-reitor da Universidade de Siena e então ministro da Pública Instrução, Luigi Berlinguer. No novo desenho, além da entrada do sistema 3+2, segundo os objetivos decididos no processo de Bolonha, iam-se reorganizar os setores científicos disciplinares. Na renovada perspectiva berlingueriana, um dos setores científicos disciplinares que mais padeceu mudança foi o ensino então chamado de língua e literatura estrangeira, cuja separação, língua e literatura, implicou, por um lado, uma reorganização por parte dos professores da própria orientação cultural e da própria pesquisa, e, por outro, uma reformulação de todo o sistema didático. Mas nem todas as línguas foram divididas desta maneira. As únicas que tiveram esse percurso em Itália foram inglês, francês, alemão, espanhol e português. Apenas 5 línguas no complexo panorama linguístico dos idiomas ensinados nas universidades. Todas as outras disciplinas linguísticas, portanto, todas as línguas eslavas, orientais, por exemplo, pelo contrário, continuaram a funcionar com o sistema anterior, ou seja, com um único setor científico disciplinar de língua e literatura. Por que é que só estas línguas tiveram esse tipo de percurso? As razões poderiam ser... Não está aqui, está aqui. As razões poderiam ser variadas. Talvez problemas de política académica, talvez falta de pessoal docente, mas, sobretudo, a meu ver, uma nova perspectiva por parte do legislador para com as línguas que se iam diferenciando. De facto, as primeiras 4 línguas já estavam presentes na escola e tinham desta forma um papel mais relevante em termos de ocupação profissional e de desenvolvimento futuro em relação às saídas em campo econômico. O português, ainda não presente nas escolas, com esta divisão língua-literatura, podia ter sido interpretado pelo legislador como uma esperança para o futuro escolar do português, com perspectivas de trabalho de tipo comercial, industrial, técnico, econômico, de que já falamos. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, o português não apareceu no sistema escolar nem nas tipologias de habilitação ao ensino, que saíram com a Lei Gelmini. O que devia ser interpretado como uma grande riqueza para o sistema académico e uma abertura às novidades linguísticas, através da divisão académica entre a língua e a literatura, resultou, pelo contrário, uma escolha por parte do Ministério bastante autónoma e um não avançar na projetualidade da educação linguística italiana. Segundo as informações a nível europeu fornecidas por Euridice e Eurostat, em sinergia com a Comissão Europeia para o ensino das línguas estrangeiras na escola italiana, temos o seguinte quadro, que se refere ao ano de 2012. Portanto, em Itália, assim como em toda a Europa, os alunos começam a estudar uma primeira língua estrangeira entre os 6 e os 9 anos de idade. Entre os 10 e os 15 anos, em algumas escolas, aparece uma segunda língua estrangeira, entre os 10 e os 15. Na instrução secundária, os currículos diversificam-se, reforçando as 2 línguas estrangeiras e incluindo, às vezes, uma terceira língua,
como, por exemplo, nos liceus linguísticos. Existem esporadicamente algumas escolas que fornecem cursos de disciplinas não linguísticas em língua estrangeira. E, se acontecer, trata-se principalmente da língua inglesa, segundo os projetos CLIL, não? Ou seja, utilizar a língua estrangeira para as disciplinas não linguísticas. A língua que mais predomina em toda a Europa, e a Itália não se diversifica, é o inglês, a todos os níveis, tornando-se exclusiva, sobretudo, no ensino primário. Na maioria dos casos, a segunda língua mais usada é o alemão ou o francês, sendo o alemão mais estudado no norte da Europa e o francês no sul, ao lado do espanhol, que em Itália ocupa um lugar de relevo. Claro que o alemão é mais estudado no norte também em Itália, não é? Pelo que diz respeito ao português, esta língua é estudada numa percentagem mínima, 0,1%, nas escolas secundárias inferiores apenas, neste momento, Espanha, antigamente também França, agora já está a desaparecer. Sendo, pelo contrário, o espanhol estudado pelo 12,6% em Portugal, no mesmo nível escolar. Em Itália, atualmente, nas secundárias inferiores, estuda-se inglês como língua obrigatória para todos os estudantes, e francês, espanhol ou alemão como segunda língua, com uma percentagem respectiva de 72,3%, 18,8% e 8,7%. Nas escolas secundárias superiores, aqui não vejo este quadro, pronto, não sei agora se está perdido, isso já foi dito antes, desculpa. Nas escolas, a oferta formativa escolar, ou seja, o leque das possibilidades linguísticas que os alunos poderiam introduzir no próprio currículo, é porém diferente em relação a este quadro. De fato, em termos europeus, o português é incluído nos currículos escolares de França e Luxemburgo, onde existe uma forte imigração de trabalhadores de língua portuguesa. Portanto, está dentro do sistema, mas depois, no ensino, não se efetua. Estamos, portanto, perante uma Europa que tem as mesmas características linguísticas como língua segunda. Uma prevalência quase total da língua inglesa, cuja qualidade de ensino não representa o tema desta mesa redonda, mas também seria um assunto interessante a tratar. E o reduzido uso das outras três línguas mais faladas em Europa, francês e alemão e espanhol. Em Itália, na escola média, existe, depois da lei Gelmini, o ensino obrigatório de duas línguas estrangeiras, uma das quais, porém, muitas vezes não pode ser continuada nas escolas superiores, onde a maioria dos cursos apenas desenvolvem uma língua estrangeira. A escola precisa, evidentemente, de uma renovação neste sentido, o problema, pelos vistos, mais europeu do que italiano. De fato, embora a União Europeia continue a falar da importância do multilinguismo e da aplicação concreta de políticas em defesa da variedade linguística e da interação multicultural, o ensino, sobretudo o secundário, portanto, aquele tipo de ensino que torna mais sólido o conhecimento linguístico, abandona os estudantes, limitando para eles a aprendizagem apenas a uma língua estrangeira, que é normalmente o inglês. O primeiro passo não será, portanto, de nossa competência. É importante que todos os níveis e todos os cursos estabeleçam pelo menos o ensino de duas línguas estrangeiras. Quantas mais línguas entrarem no percurso escolar, evidentemente, mais possibilidades temos nós que o português se afirme. Quando, em termos académicos, assistimos ao nascimento desta divisão científica e cultural entre língua e literatura, pensávamos que este momento da expansão linguística na escola, a todos os níveis, ia ser uma realidade. Mas isto não aconteceu. Não aumentando o ensino da variedade linguística, a entrada do português parecia quase uma miragem. No ano académico, 1999-2000, começou o sistema, até 2008-2009, começou o sistema da Escola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario, que nós em Itália conhecemos por SIS, orientada à formação dos professores das escolas secundárias. Esta experiência de formação acabou no ano 2008-2009, ou seja, depois de 9 ciclos. Nesta escola de formação nunca foi incluído o português. Em 2011-2012, o sistema SIS foi substituído pelos cursos de tirocínio formativo ativo, TFA, ou seja, um período de aprendizado teórico e prático organizado pelas universidades. Mais uma vez, o português não foi incluído entre as disciplinas de ensino. Pelo contrário, russo, chinês, japonês e grego moderno viram a própria entrada em relação às escolas anteriores. Mas para o português, ainda nada. Começou então a minha procissão. Depois que durante uma assembleia da nossa associação, na ISPEP, foi-me comunicado o interesse que todos nós tínhamos nesta direção.
Mas a minha universidade remetia a responsabilidade para o Ministério, assim como todas as universidades. E o Ministério para a universidade, até que não consegui, depois de muitos encontros, de ter falado com vários responsáveis, encontrar a cabeça da meada e fazer com que também a língua portuguesa, neste último ciclo, fosse introduzida entre o grupo das disciplinas linguísticas, ao lado do albanês, árabe, hebraico, grego moderno e russo. Claro, já o chinês e o japonês já estão lá. Portanto, este ano, 2014-2015, vai-se efetuar o segundo ciclo do TFA, onde o português constituirá matéria de ensino com o código AF46, como eu já tinha anunciado aos meus colegas antes que saísse o decreto ministerial. A língua portuguesa, que desde a legislação de Gelmini foi considerada em termos académicos ao par das outras línguas do ensino, como inglês, francês, espanhol e alemão, só depois de 15 anos vê finalmente e adequadamente colocado o seu papel a nível escolar. Para todas estas línguas, que podemos classificar como menores, mas só porque entraram num segundo momento, evidentemente, não é? O Ministério disponibilizou 20 habilitados em toda a Itália. Em relação às línguas menores, este ano foram indicadas as seguintes necessidades. Chinês, 60 unidades. Vamos lá ver se está cá escrito. Não, não escrevi. Mas, portanto, chinês, 60 unidades. Árabe, 45. Japonês, 25. Hebraico, grego moderno e português, 20. Tratando-se da primeira vez que o português aparece neste contexto escolar, o número atribuído é bastante bom. Para português, foram entregues 10 lugares ao Véneto e 10 lugares ao Lácio. É isto. Tendo em conta, sobretudo, quem tinha promovido a entrada da língua portuguesa neste ciclo de TFA, senão podiam ter sido atribuídas todas ao Véneto, por exemplo, não é? Foi assim que os nossos estudantes, pela primeira vez, desde que existe este sistema de habilitação, puderam optar também para a habilitação em português. Agradeço o contributo de todos os meus colegas de Roma, que, percebendo o meu interesse em organizar este tirocínio, quando eu já trabalhado, quer na CIS, quer no TFA anterior para a língua espanhola e como referente do meu departamento na Universidade de Latoucha de Viterbo, fizeram que fosse eu a escolher a universidade mais apropriada para o desenvolvimento dos cursos. A sede por mim escolhida foi desta forma a Universidade Internacional São Pio V, que se encontra em Roma, de onde de facto provém a maioria dos estudantes. Ou seja, Roma é o sítio de onde provém a maioria dos estudantes. Do Lácio, refiro-me do Lácio, do centro e sul. Muitos colegas das universidades italianas mostraram-se disponíveis em efetuar os cursos. Isso demonstra como, por parte de todos os docentes da nossa disciplina em Itália, há interesse a que a língua portuguesa entre quanto mais depressa possível no sistema escolar. Esperemos que para os próximos anos aumentem os lugares à disposição e os centros académicos de preparação para os docentes habilitados possam crescer. De fato, a entrada do português nas escolas aumentaria obviamente também o número dos estudantes de português no mundo académico. Um ciclo que daria vitalidade ao nosso sistema de ensino. Além disso, é correto que os estudantes que conseguem uma licenciatura em português não sejam discriminados em relação aos que escolheram outras línguas. Vou explicar um bocadinho. Cada habilitação, no nosso sistema italiano, constitui um título que, unido a outros, pode ajudar o candidato a encontrar mais facilmente trabalho. A habilitação representa, portanto, a habilitação em si, representa, portanto, um título post-lauream que tem que concorrer com outros títulos. E é justo que todos os licenciados em qualquer língua estrangeira tenham a mesma possibilidade sem nenhuma desigualdade. Além disso, para poder ter acesso às listas de professores disponíveis para ajudar os desvantageados na escola, é condição obrigatória ter uma habilitação qualquer, em inglês, química, história, então por que não em português? Mais uma razão para não obstacular o caminho de ninguém dos nossos licenciados no momento de tão grave desemprego. Não vamos ver agora como é que, entretanto, foi a resposta, vamos ver agora qual é que foi, entretanto, a resposta dos licenciados a esta nossa proposta. Temos que ter em conta que foi feita muita pouca publicidade, em absoluto, a existência destes testes de admissão, que ninguém estava à espera que as línguas pudessem ser modificadas em relação ao ciclo anterior,
E, sobretudo, que a novidade da presença do português não foi adequadamente nem publicamente anunciada. Não estou a falar de nós, claro, nós fizemos bastante publicidade nas nossas universidades, mas não foi publicizado em termos institucionais. Posso testemunhar pessoalmente que muitas pessoas me escreveram depois de ter caducado o prazo de 16 de julho, desculpa, era junho, 16 de junho, para me perguntar se havia hipóteses de se inscreverem ao TFA. No Lácio, vamos ver a situação qual é que é. No Lácio, apresentaram-se 34 pessoas, no Véneto, 17. No total de 51 licenciados para 20 habilitações em toda a Itália. Portanto, mais do que o dobro dos lugares disponíveis. As provas de pré-seleção foram nacionais, preparadas no anonimato, que incluíram perguntas de tipo geográfico, histórico, linguístico, literário, social e cultural. Alguns exemplos, deixo aqui os exemplos só para vocês verem. Que foram perguntas simples: qual é a capital do Brasil? Em que ano Vasco da Gama chegou à Índia? Completa a frase: eu acho que talvez. O poeta é um fingidor, finge tal completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. Estas palavras são da autoria de... Quer dizer, foram perguntas simples, mesmo para encorajar os nossos estudantes, não é? Durante as provas, pelo menos no Lácio, apenas esteve presente o pessoal administrativo para evitar eventuais ajudas ao público. Temos também que acrescentar que, enquanto para as outras línguas existiam modelos anteriores e, portanto, programas estabelecidos, para o português, os estudantes não tiveram nenhuma orientação prévia sobre o sistema do próprio exame, porque o Ministério não nos pediu informações. Passaram a prova nacional de pré-seleção no Lácio 15 pessoas, portanto 44,12% do total, mas ultrapassando de 5 unidades o número dos lugares à disposição. No Véneto passaram a prova pré-seletiva 9 pessoas, chegando desta forma aos 52,94%, mas deixando, porém, um lugar vazio dos 10 à disposição. Depois desta fase, ainda faltam 2 provas, uma escrita e uma oral, nos 2 polos académicos escolhidos. Os estudantes que passarem positivamente estas provas terão que frequentar o curso cujo êxito positivo final dará habilitação ao ensino escolar da língua portuguesa. Nos cursos, estudar-se-á a didática da língua em geral e, no específico, do português. Depois do curso teórico, os habilitandos terão que fazer um verdadeiro tirocínio dentro das escolas. Mas não existindo atualmente escolas onde se ensina o português, esta será a primeira fase da introdução do português no sistema escolar. De fato, para que os nossos habilitandos passem a ser habilitados, terão que entrar em contato com escolas que permitam que se introduzam dentro dos próprios percursos escolares cursos de língua portuguesa para os tirocinantes. Será esta uma fase experimental orientada pela universidade e pelo círculo escolar. Temos que ter em conta que atualmente já existem numerosas escolas em toda a Itália onde se ensina o português, mas como curso facultativo, com projetos particulares apoiados pelo próprio círculo didático ou pelos pais dos alunos. Perto de Roma, temos, por exemplo, uma escola de Aprilia, onde cerca de 30 a 40 estudantes fazem à tarde um curso de português, mas é uma das oportunidades para os estudantes adquirirem créditos necessários para subir a nota final no percurso escolar. Portanto, esta era a forma de deixar entrar o português na escola até agora. Portanto, o de entrar em contato com as escolas porque introduzam o português em via experimental, será o primeiro passo a cumprir. Encontrar escolas que abram as portas aos nossos tirocinantes para lhes darem a possibilidade de pôr aquela primeira semente que hoje tem apenas a forma de um curso facultativo para obter créditos, mas que amanhã se tornará um verdadeiro ensino de uma das línguas mais importantes do mundo. E vamos então falar do futuro. Para este efeito, será relevante criar, por um lado, materiais que sirvam a acompanhar o neoprofessor na sua didática escolar. E nesta perspectiva, será mais um campo que os professores de língua da Universidade Italiana deverão desenvolver. E, por outro, sensibilizar estudantes, docentes, familiares, diretores, apresentando os valores da língua portuguesa. Número de falantes no mundo, extensão territorial, importância comercial e empresarial, coisas que nós sabemos, mas que os outros desconhecem. E as possibilidades que num ciclo de 3, 5 anos, os estudantes possam aprender bem a língua portuguesa de forma mais imediata do que outras línguas, sendo o português uma língua românica. Estávamos a falar antes do espanhol e do português, é um binómio que poderia ser muito importante.
Nesta fase de sensibilização, já estamos a programar para as escolas contatadas fichas que integrem, por exemplo, programas de outras disciplinas. Faço exemplo, nos livros italianos de geografia, Portugal é incluído na Península Ibérica e às vezes nem se considera. São 5 palavras sobre Portugal e o resto é Espanha. Assim como o período dos descobrimentos é tratado de forma muito superficial nos nossos livros de história, sem dar a perceber aos estudantes o valor da expansão portuguesa, por exemplo. A construção de materiais de métodos linguísticos, assim como a integração dos programas já tratados, são objetivos prioritários para o futuro. Até que este curso opcional passe a ser efetivo e depois curricular, serão necessários alguns anos. Está bem. Mas nós agora estamos a dar o primeiro impulso, despertando um pouco a comunidade italiana, quase adormecida perante uma cristalização inglesa e uma reduzida escolha de línguas estrangeiras. De resto, temos que ter em conta também outro fator que poderia fornecer elementos de motivação para o ensino da língua portuguesa. E falou um bocadinho disto o representante da embaixada. No ano escolar 2012-2013, registraram-se 10.167 estudantes estrangeiros de origem portuguesa. De origem portuguesa, ou seja, 1,3% da população estudantil estrangeira. Neste número não se incluem os filhos adotivos, sendo eles considerados italianos. Mas muitas adoções em Itália provêm do Brasil, depois da Federação Russa, da Etiópia e da Polónia. O Brasil representa os 6,6% das adoções nacionais e em 2013 entraram 187 crianças do Brasil. Estes dois elementos induzem uma reflexão sobre o papel das línguas na nossa escola. A nossa legislação contempla que os estrangeiros possam continuar a aprender a própria língua de origem. Tenho aqui várias leis. Portanto, em 1965, por exemplo, uma diretiva do Conselho da Europa previa para os filhos de imigrantes o ensino da língua de origem, incentivando a presença de professores especializados. Em 77, a Comunidade Europeia, com a Lei número 77, pedia explicitamente que o currículo das escolas, as duas línguas de um estrangeiro fossem consideradas da mesma maneira. Em 1982, a Unesco deu um impulso a que fossem reforçados os professores das línguas estrangeiras dos estudantes imigrantes presentes nas escolas. Até que saiu em 1982 um DPR que dizia assim: promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese d'origine, coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi. A lei de 1986 aplicava este princípio também aos estudantes extracomunitários. 2 anos mais tarde, em 1988, o artigo 36 da Lei 40 afirmava: la comunità scolastica deve accogliere le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio fra culture e della tolleranza, para favorecer iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura d'origine e della realizzazione di attività interculturali comuni. Tudo isso justifica que a Itália tenha professores habilitados ao ensino a vários níveis. Só desta forma será possível proceder, por um lado, à difusão da língua portuguesa entre alunos italianos com uma atenção ao multiculturalismo não anglocêntrico. E, por outro, para uma educação linguística que permita aos muitos estudantes de origem portuguesa não abandonar as próprias raízes culturais para que na diversidade possa aumentar a unidade. Muito obrigada. Agradeço muito a Maria Graça Russo essa comunicação exaustiva de toda essa situação do ensino do português na escola italiana e aproveito da presença da presidente do Instituto Camões e do representante do setor cultural da Embaixada do Brasil para dizer também que nós temos que credenciar o português junto ao Ministério. Isso é uma coisa burocrática, que, porém, tem que ser feito pelas respectivas representações, Embaixada do Brasil e Embaixada de Portugal. Há toda uma documentação, por exemplo, nós temos espanhol, chinês, essa coisa toda, e é para esses exames que nós fazemos, não o CAPLE, português, o outro do SEB,
nós não estamos credenciados junto ao Ministério italiano. Isso tem que ser feito, é uma coisa burocrática, mas importantíssima, que quer dizer que os diplomas que são dados tanto por Portugal como pelo Brasil têm valor em território italiano e podem valer também para os concursos que são realizados aqui, né, em todos os âmbitos. Eu acho que, se Valéria Tocco está de acordo, podemos encerrar, né, essa mesa. Se alguém quiser participar, fazer alguma pergunta. Só acrescentar um ponto. Para mim foi muito útil todos os contributos. Está aqui também a Embaixada de Portugal, acho que a Embaixada de Portugal com a Embaixada do Brasil e connosco, naturalmente, vamos mobilizar no sentido de, então, credenciar a língua portuguesa, vamos fazer essas diligências. Eu só queria sublinhar, porque não o tinha feito, a importância daquilo que foi falado pelo adido cultural da Embaixada do Brasil, destas duas conferências que foram realizadas. E aqui tivemos um olhar talvez menos positivo, obviamente, mas cheio de esperança do que pode ser a língua portuguesa no mundo. Como disse, a Europa é onde não corre bem. Nos outros lugares, de facto, este caminho de introdução nos sistemas educativos já está em marcha, mas há também um aspecto que na segunda conferência foi destacado e que é muito importante, é a investigação em matéria linguística e sobretudo, a produção científica em língua portuguesa. Há também uma grande tendência para se produzir cientificamente apenas em inglês. E, de facto, e o Brasil tem contribuído muito para uma inversão desta perspectiva. Não estamos a negar a importância do inglês, mas é fundamental que se produza cientificamente também em português. Aliás, os países de língua portuguesa, a língua portuguesa para eles é a língua de ciência, nunca o podemos esquecer. Eles só poderão também associar-se a esta dinâmica se todos nós também fizermos força no sentido da produção científica em língua portuguesa. Depois há outros aspectos. A própria questão da internet, a presença da língua portuguesa na internet, nas redes sociais. Outra investigação que por acaso está a ser desenvolvida em Portugal, felizmente, na Faculdade de Ciências, que é a questão da computarização da língua portuguesa. Nós vamos ter tendência muito rapidamente a dar ordens numa língua, e se a tendência for para podermos apenas dar ordens aos nossos aparelhos eletrónicos em inglês, mais uma vez vamos ter tendência para que essa língua se sobreponha a todas as outras. Portanto, também estas dimensões, se calhar mais específicas, têm que ser salvaguardadas. E a minha única proposta, nós temos uma exposição que tem corrido mundo sobre o potencial económico da língua portuguesa e que está traduzida em chinês, em francês, em inglês. Se calhar era uma boa ideia também a podermos trazer e fazer circular a Itália. É uma coisa simples, mas que dá números que são impressivos relativamente à língua portuguesa. A outra coisa que nós temos, e que por acaso não está traduzida em italiano, são as 10 razões para aprender português. E em que tem esses números, é uma coisa simples, mas que também acaba por ser muito impressiva. Claro, quando se diz é a língua mais falada no hemisfério sul, tem a ver com o Brasil, mas é a língua mais falada no hemisfério sul, tem a ver também com os outros países. E outras informações, a quinta língua na internet, a terceira língua nas redes sociais. Este tipo de números, se calhar, podem também ajudar, e por isso, com facilidade, nós podemos disponibilizar esses materiais que temos, que podem impressionar, digamos, a opinião pública. Muito obrigada pelos contributos que deram. Eu tenho aqui o microfone.
tarde a todos. Gostaria de me congratular com a organização desta mesa redonda e com tudo aquilo que nela foi dito. Congratulo-me nesse sentido, desde logo, com a organização deste congresso, que colocou à cabeça dos seus trabalhos um problema fulcral: os contactos entre as duas culturas a partir de uma perspectiva do ensino, da aprendizagem e da divulgação. Congratulo-me também a esse propósito com o grande entusiasmo com que a doutora Ana Laborinho e com que o doutor Caio Flávio nos apresentaram todas as iniciativas de programação cultural, de incentivo e de focalização sobre o ensino do português em Itália e também no mundo. Sou surpreendida, agradavelmente surpreendida, com tudo aquilo que nos diz a doutora Maria Grazia Russo a propósito dos grandes passos que se estão a dar no sentido da solidificação do ensino do português em Itália. É, de facto, um capítulo fundamental das relações entre os dois países, a somar a tantos outros, mas que, com certeza, no panorama das relações culturais do século XX e do século XXI, representa uma fronteira que gostaria muito de destacar e que representa também algo a que nós, que trabalhamos sobre estudos italianos em Portugal, muito devemos: o entusiasmo dos lusitanistas italianos. É assim que se consegue também essa rede de cátedras de italiano em Itália. É com um esforço intenso, prolongado no tempo, contínuo, sério e perseverante. Também esse panorama das relações Portugal-Itália, que foi tão bem sublinhado pela doutora Ana Laborinho, estamos a ver que ele, de ano para ano, se alarga com novas perspectivas. Para além daquela imagem que era o Renascimento, passámos ao século XIX, passámos ao século XX, passámos ao século XXI, na atualidade com alargamento a tantas áreas muito importantes para a nossa juventude, o cinema, a arte multimédia e assim sucessivamente. Houve recentemente, creio que na semana passada, todos os jornais italianos noticiavam um grande encontro de balanço sobre a expansão do italiano no mundo, o lugar das línguas, e não restam dúvidas de que esse lugar é cada vez mais importante também para quem trabalha na universidade. Quem trabalha nas universidades lamentam-se que as universidades hoje já não são o que são, porque as humanidades hoje também já não se ensinam como uma volta. É um facto, processam-se grandes mudanças nas universidades e hoje em dia no ensino universitário é um dado facto que o ponto central para quem trabalha com uma cultura estrangeira é a língua. O aluno vem para aprender a língua e depois da língua, como vimos aliás pelo plano Berlinguer, estuda a cultura, estuda a literatura, estuda o cinema e tantas outras coisas, de facto, fundamentais. É hoje a língua esse ponto de apoio e nós, universidades, também cada vez mais sentimos como é importante estarmos ligadas ao contexto em que estamos. É para nós, por isso, muito importante esse apoio do nosso ensino e esse lastro e esse espectro mais vasto do ensino da língua no nível médio. Foi fantástico, de facto, essa inserção. Esta inserção, esse início da inserção do português em Itália, gostaria então agora, e como resultado de tudo isso que disse, de recordar indubitavelmente
a importância do ensino do italiano em Portugal. Quer dizer, em Portugal parece que estamos mais atrasados do que em Itália. E o trabalho de todos nós que aqui estamos, seguramente de quem trabalha com o italiano em Portugal, mas também de quem trabalha com o português em Itália, carece desse ponto e desse passo. Era a questão que colocava à mesa. Eu acho que é uma questão que nenhum de nós aqui, se calhar, tem muitas respostas. Eu acho que estou a responder em termos pessoais, não gostaria de responder como Presidente do Camões, porque a minha responsabilidade acaba por ser outra, mas obviamente nas relações que nós estabelecemos também procuramos essa articulação. Eu acho que em termos gerais, como aliás dados que aqui temos mostram, há uma tendência europeia para uma centralização ou uma dominante da língua inglesa que acaba quase por matar todas as outras hipóteses. E, de facto, também isso em Portugal está a acontecer. Nós estamos a passar de 2 línguas no ensino básico para depois uma única língua estrangeira no secundário e naturalmente que essa passagem acaba por criar muitas dificuldades às outras línguas que não as línguas dominantes. Portanto, acho que é uma reflexão que a Europa tem que fazer. Como se sabe, a Declaração de Barcelona estabelecia que se tinha que dominar 2 línguas estrangeiras, pelo menos, e nós estamos cada vez a ceder mais nessa dimensão em Portugal. E nos outros países, como vemos. Portanto, acho que o espanhol conseguiu passar essa fase. Acho que o italiano, com o esforço comum, também o tem que fazer, mas não me parece que tem que ser a nível dos governos, naturalmente, e uma vontade forte, quer do governo italiano, quer depois do governo português. Há alguma outra pergunta, alguma outra manifestação? Ora, boa tarde a todos. A minha não vai ser, digamos, uma pergunta, mas sim uma pequena reflexão do ponto de vista de um estagiário destes cursos. Ainda estou na prova. Hoje vai gozar, tenho que acabar a prova. O que eu estou a pensar é que o papel da associação da AISPEB poderia ser um papel de integração para criar um elo mais forte com o sistema regional escolar da Itália. Mandar uma carta para noticiar, talvez, que a partir deste ano existe também a possibilidade, no plano de oferta formativa, existir o português e então, a partir daí, começar digamos, a meter a pulga atrás da orelha para ter os dirigentes das escolas, que depois são eles que ativam planos de angariar fundos para depois criar eventuais cátedras de português, poderia ser esta uma boa ideia atuar desta forma. Digamos, sugerir, noticiar que a partir deste ano existe também a possibilidade de ensinar o português na escola italiana. É só. Bem, não é uma pergunta, é uma sugestão, não é? É evidente que acho que vamos fazer. Faço, eu quero
não sei, os responsáveis do Véneto, o Arci, os dois professores de Pádua, eu acho, em princípio, estamos interessados em fazer isso. Mas não é bem assim, quer dizer, é muito mais complicado. Eu acho que a coisa mais fácil é, portanto, este é o primeiro passo. Vocês terão depois que fazer, vamos bater e fazer os cornos como fazemos nós em Itália. Agora vocês terão que entrar na escola, porque o tirocínio é dentro da escola. Portanto, vocês serão os primeiros a ensinarem português nas escolas italianas. Não os primeiros, porque pelos vistos já existia, mas depois acabou este sistema e agora vamos começar outra vez. E depois, a partir daí, por uma pedra, depois outra pedra, depois outra pedra. Porque falar com os dirigentes respondem, eu já fiz este percurso, não somos nós que decidimos as línguas, são os pais que decidem as línguas dos próprios filhos. Mas os pais nem sabem que existe a língua portuguesa no mundo. Portanto, o problema é um bocadinho mais complicado. Entrar dentro da escola é fundamental. Este é o primeiro passo. E depois, aos pouquinhos, mas eu acho que agora, a partir de agora, teremos que trabalharmos todos em conjunto para obter, para entrar na escola, a pouco a pouco, não é? Pronto, é uma esperança que já tenho. Obrigada, de qualquer maneira. Países às vezes são mais corajosos que nós às vezes em Portugal, tenho que dizer isto. Eu vejo experiências de jovens que nem sequer às vezes vão ganhar nada, mas que começam cursos que são apenas, são voluntários em cursos em vários países. Eu estou a pensar na Roménia, na República Checa, na Polónia, até mesmo às vezes aqui em Itália. Eles estudaram português e começam cursos em escola, conseguem fazer esses contactos, são cursos livres e isso vai criando depois a apetência para passarem a outro tipo de cursos. Não sei se nós temos essa, se temos ainda bem, porque acho que é também o que temos que fazer, é ir tentando e depois de completamente livre vai começando a ganhar lastro e já ser uma oferta mais regular. Acho que tem que se começar por aí, é como se começa mais ou menos em todo o lado. Desculpa, mais uma coisa que queria dizer, desculpem só um instante. Uma coisa que as universidades podem fazer, estou agora a pensar nisso, criar, vocês sabem que existe o sistema de créditos, não é? Créditos quer escolares, quer universitários. Portanto, o que nós estamos a fazer, estamos a fazer com o chinês, portanto, teremos a possibilidade de fazer isso também com o português, é que vamos fazer cursos de chinês dentro das escolas e depois as pessoas que ganharem créditos, esses créditos servem aos estudantes para o futuro, quer dizer, para o fim do curso, não é? Para a maturidade, intercambios. E depois podem ser utilizados dentro da universidade como créditos para, nós estamos assim, ulteriori competência linguística. Eu não sei se vocês têm nas vossas ofertas formativas uma coisa desse género. Ou seja, nós temos uns créditos livres que os estudantes podem adquirir de várias maneiras. E, portanto, esta é uma ideia. Nós podemos entrar, fazer cursos com os nossos estudantes, cursos que podem ser pagos pelo círculo, também, às vezes também pouco, os nossos estudantes que saem querem mais experiência do que outras coisas, podem começar a fazer cursos dentro das escolas, os estudantes obtêm créditos que podem jogar nas duas vertentes, quer nos créditos finais do próprio currículo escolar, quer dentro da universidade, e assim vamos criar uma ligação entre a escola e a universidade. Portanto, agora surgiu esta ideia, por exemplo. As ideias são muitas e se trata justamente de continuar aquilo que começamos, talvez hoje, no âmbito desse encontro, e de efetivar com vários mecanismos, não é, de ação aquilo que já iniciamos e que seguramente levaremos adiante.
Me resta agradecer aos participantes dessa mesa, ao público, e agora faremos um intervalo para um café? Para um café. Muito obrigada.